Existe um número que os pesquisadores que monitoram o Roche-Vogel acompanham todos os dias com uma mistura de atenção científica e apreensão genuína. 0,4 polegadas por hora. Não por dia, por hora. Esse é o limiar de alerta. A velocidade de movimento do bloco instável que, se atingida e sustentada, sinaliza que o colapso final começou e que as autoridades têm aproximadamente 2 a 3 dias para responder antes que 260 mil metros cúbicos de rocha desçam pelo vale Hornbach, na Áustria. O movimento atual é de 0,4 polegadas por dia, 60 vezes mais lento do que o limiar de emergência, por enquanto, porque a montanha está se movendo, sempre esteve. E o que a rede de sismômetros instalada no cume está registrando agora não é estabilidade. É a preparação lenta e mensurável para um colapso que os cientistas descrevem com uma clareza incomum na geologia. Não é questão de se, é questão de quando. O Roche-Vogel tem 2.592 metros de altura e fica na fronteira entre a Bavária, na Alemanha, e o Tirol, na Áustria. Para quem cresceu nas cidades e vilarejos da região dos Alpes da Allgäu, essa montanha não é apenas uma elevação no mapa, é um marco no horizonte que define o lugar onde você mora. Ela tem uma rota histórica de escalada que passou por décadas sem incidentes e foi fechada, porque a zona instável que cortava o percurso se tornou perigosa demais para qualquer pessoa estar em cima dela. 2 dias atrás, antes da filmagem deste vídeo, houve relatos de alpinistas ainda tentando chegar ao cume pelo outro lado. Queriam estar no topo uma última vez antes que ele deixe de existir. Pesquisadores que souberam disso foram diretos. Subir lá, agora, é arriscar a vida. Você pode estar parado no cume quando ele racha embaixo dos seus pés sem nenhum aviso. Isso não é exagero. É a avaliação geológica atual. A rachadura que divide o cume ao meio tem agora 6 metros de largura, 35 metros de comprimento e 60 metros de profundidade. Ela existe há mais de 100 anos. Foi documentada pela primeira vez no final do século XIX, mas ela não ficou parada. Ela cresce, 2,5 milímetros por mês segundo as medições mais recentes. E o que está dentro dessa rachadura nas últimas semanas é o que torna este momento específico crítico. Água de degelo da neve de inverno, acumulada ao longo de meses, infiltrando 60 metros de fissura aberta. Em dolomita, a rocha fraturável de que o Roche-Vogel é feito, a água que congela dentro de uma rachadura expande 9% em volume. Em uma fissura de 60 metros de profundidade, essa expansão não é trivial. Cada ciclo de gelo e degelo empurra os 2 lados da montanha um pouco mais para longe um do outro. Estamos entrando na primavera agora. Neve derretendo mais chuva é a época mais perigosa do ano para esta montanha. 140 mil metros cúbicos de rocha já desceram do Roche-Vogel em eventos anteriores. Esse material já foi embora. O que resta na zona instável são aproximadamente 260 mil metros cúbicos, classificados pelos pesquisadores como agudamente instáveis. A palavra agudamente está fazendo muito trabalho nessa classificação. Isso não é uma zona de atenção ou monitoramento preventivo. Agudamente instável significa que as condições de falha estão presentes agora. E a única questão é o que vai acionar a liberação. Quando as pessoas ouvem sobre montanhas colapsando nos Alpes, geralmente assumem a mesma causa: o permafrost derretendo. O gelo que mantinha as faces rochosas coesas desaparecendo com o aquecimento. Essa narrativa é real. Está acontecendo em toda a Suíça, Áustria, França e Itália. Mas não é a história do Roche-Vogel. O Roche-Vogel não tem permafrost. O que está acontecendo aqui é diferente e, de certa forma, mais assustador. É física pura da rocha. O Roche-Vogel é construído de dolomita, um tipo de rocha naturalmente frágil e naturalmente cheio de fraturas pré-existentes. A dolomita não precisa de aquecimento externo para falhar. Suas fraturas fazem parte de sua estrutura desde o momento em que se formou. O que ela precisa é de um gatilho para começar a alargar essas fraturas. E em uma montanha que recebe chuvas significativas e degelo de neve, esse gatilho é água. Pense na analogia de uma árvore. Você corta e corta e corta e por um longo tempo a árvore permanece em pé. Então algo muda, o equilíbrio se rompe. A árvore não cai lentamente. Ela acelera além do ponto de não retorno e tudo acontece de uma vez. 0,4 polegadas por hora é o momento em que o Roche-Vogel passa por esse ponto. E o que os dados de monitoramento mostram é que durante períodos de chuva intensa, a taxa de movimento da seção instável aumenta de 5 a 6 vezes em relação à linha de base. Não um pouco mais rápido, 5 a 6 vezes. Aqui está o que torna a situação ainda mais complexa. Em 2016, antes do sistema de monitoramento atual estar plenamente instalado, mais de 150 mil metros cúbicos de rocha do Roche-Vogel colapsaram em um evento de vários estágios durante o verão.
Esse colapso parcial enviou pulsos massivos de sedimento para o vale Hornbach abaixo e confirmou algo que os modelos previam, mas que ninguém tinha visto em escala real naquele sítio. A montanha não está apenas se preparando para colapsar no futuro. Ela já está colapsando. Em etapas. E cada etapa deixa o bloco remanescente mais instável do que era antes. O sistema de monitoramento instalado desde 2014 é notável pela sua densidade instrumental. 6 sismômetros ao redor da rachadura principal, cada um a 30 a 40 metros de distância. Scanners a laser, que capturam a geometria da fissura até precisão milimétrica. GPS medindo o deslocamento em tempo real. E algo que os pesquisadores descrevem de forma que fica na memória. Os sismômetros estão registrando o som da montanha. A frequência natural do cume muda conforme o estresse interno na rocha aumenta. Como uma corda de violino que muda de tom conforme a tensão sobe. Os sensores registram um padrão de dente de serra. A frequência sobe ao longo de 5 a 7 dias, depois despenca em menos de 2 dias quando a rocha cede parcialmente. Ciclo após ciclo. E à medida que o colapso se aproxima, os ciclos ficam progressivamente mais curtos. A montanha está literalmente cantando sua própria contagem regressiva. Em 2025, um colapso rochoso nas montanhas suíças acima da cidade de Blatten trouxe uma lição que os pesquisadores do Hochvogel ainda estão processando. Os cientistas que monitoravam aquela zona esperavam que o colapso ocorresse em múltiplos estágios, que a montanha liberasse material gradualmente, dando tempo entre os eventos para avaliar e responder. Isso é o cenário ideal. Isso é o que os modelos sugerem e o que os sistemas de alerta são projetados para detectar. Não foi isso que aconteceu em Blatten. A aceleração no colapso de Blatten foi mais rápida do que os modelos previam. O que se esperava dar dias de aviso comprimiu em horas, e o evento que todos esperavam ser gradual foi em grande parte total. Os pesquisadores do Hochvogel estão monitorando com a lição de Blatten em mente. Eles esperam por estágios, estão se preparando para o total. A janela de 2 a 3 dias entre o limiar de alerta e o colapso principal existe nos modelos, mas Blatten demonstrou que os modelos podem estar errados na direção errada, subestimando a velocidade, não superestimando. O Hochvogel apresenta uma camada adicional de complexidade que Blatten não tinha em igual medida. É um evento transfronteiriço. A zona de colapso fica na fronteira alemã-austríaca. Os fluxos de detritos vão se mover para dentro da Áustria. A resposta de emergência envolve 2 sistemas nacionais separados, 2 cadeias de autoridades separadas, 2 infraestruturas separadas de comunicação pública, todas precisando coordenar em tempo real, em uma linha do tempo, que pode ser medida em horas. Não existe um protocolo transfronteiriço unificado para um evento geológico dessa escala, nessa localização. Existem acordos, existe comunicação. Mas o tipo de coordenação que uma montanha em colapso exige nunca foi testado aqui em escala real. O vale abaixo é em sua maioria desabitado, mas em sua maioria não é inteiramente. E fluxos de detritos e avalanches de rocha e lama que se originam de um colapso de 260 mil metros cúbicos não respeitam os limites da zona desabitada. Eles viajam até onde a geografia permite, em velocidades que tornam a evacuação em tempo real quase impossível depois que a sequência começa. De que país ou cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. Você já viu uma encosta, falésia ou montanha colapsar perto de onde você mora?